Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernanda Caraciolo, sou diretora de Gente e Cultura do Grupo RD, Raia Drogasil, e diretora de Inclusão e Diversidade da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, a ABRH São Paulo. Estou muito feliz em poder apresentar este webinar, que faz parte da Semana do RH, uma iniciativa da ABRH São Paulo, para celebrar o Dia do Profissional de Recursos Humanos, que comemoramos ontem. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, a C Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, Laureate, Lirect Harrison, McDonald's, ProPay, Santander e Unives. Além da Finocchio Ustra Advogados Associados, e da Scaffold, nossos patrocinadores de regionais. Eu gostaria de dizer que as perguntas já podem ser feitas através do nosso chat, e vocês já podem ir passando para o nosso momento de perguntas. Bom, e para esse terceiro dia de programação especial, a gente traz o tema Vida em Movimento. Acho que é um tema bem interessante, para trazer aí um contraponto para esse nosso momento. E para tratar desse tema, nós trouxemos o especialista e professor Márcio Atala. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão, de alguma maneira, participando aqui desse bate-papo. Vou ter o maior prazer em conversar sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre como a gente pode incorporar bons hábitos mesmo nesse momento. E isso vai refletir, obviamente, no indivíduo e no coletivo. Quando a gente fala no coletivo, a gente está falando muito de empresas também. Então, vai ser um momento bacana, onde a gente vai trocar aqui experiências. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Que bom, Márcio. Seja muito bem-vindo. Gente, muitas pessoas já conhecem o Márcio, mas o Márcio é formado em Educação Física pela USP, com especialização em treinamento de alto rendimento e pós-graduação em nutrição. Após trabalhar muito tempo, muitos anos no campo de esporte de alto rendimento, o Márcio decidiu dedicar seu conhecimento sobre saúde e atividade física para comunicar às pessoas sobre a importância em se ter qualidade de vida, através de bons hábitos e através do exercício físico. O Márcio é o idealizador do Medida Certa, acho que muita gente aqui lembra lá do Fantástico. Ele esteve à frente dos programas Bem-Estar e Loucuras de Verão, ambos do canal GNT, é comentarista da CBN, tem também um canal do YouTube, que eu super recomendo, um canal que traz muitas boas orientações, a gente pode desfrutar bastante. Ele tem também aí o Centro de Treinamento Casa Bem-Estar, que é para atender pessoas que procuram acompanhamento personalizados. Márcio tem um projeto de bastante relevância, que foi o projeto de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, que foi realizado em 2017, que teve como foco a qualidade de vida e influenciando 40% da população da cidade, uma população de 50 mil habitantes, que tiveram ali mudanças positivas em relação a hábitos saudáveis. Esse projeto teve uma repercussão de bastante notoriedade e gerou frutos para a comunidade científica. O Márcio tem 3 livros escritos, ele faz palestra por todo o Brasil e, recentemente, o Márcio lançou um documentário que se chama Vida em Movimento, onde ele ali visitou diversos países em busca de novas maneiras de combater o sedentarismo e reduzir gastos com saúde terciária, investindo em prevenção e através do movimento físico. E é com esse tema, Vida em Movimento,
que a gente dá início à conversa de hoje com o Márcio. Márcio, por favor, fique à vontade. Bom, obrigado. Falando muito, eu gosto de todos esses projetos que eu comecei lá atrás, eles têm como base o estilo de vida, porque a gente sabe que o estilo de vida ele acaba determinando a nossa saúde. E é atrás disso, atrás dessas respostas todas que esses projetos acontecem. Isso tudo começou, eu lembro que em 2010, eu participei de um evento da Organização Mundial da Saúde, e a gente falando dos fatores de risco com diversos profissionais. E a partir daí eu falei, poxa, vamos estudar a fundo em que medida esse estilo de vida ele acaba interferindo na nossa saúde. E aí, a partir daí, a gente começou a focar mais em saúde populacional e entender como e quais os pontos do estilo de vida que mais interferem na nossa saúde. Nesse tempo, é engraçado porque a gente sabe que a informação ela é muito disseminada, que as pessoas têm a consciência da importância de um estilo, mas elas não conseguem colocar em prática. E isso vai chamando muito a atenção. Então, em todos esses meus projetos, eu gosto sempre de partir do princípio que vamos entender o ser humano. Como que o ser humano se desenvolveu, como que a gente chegou até aqui. Porque se a gente entende o nosso corpo, fica mais fácil a gente conseguir fazer essas intervenções. Então, só para a gente entender, a gente está falando aqui em 5 pilares. Então, ano passado, em 2018, eu tive na Universidade de Harvard com o chefe de saúde pública e ele estava falando que cerca de 75% das doenças que acometem a população, elas têm origem em um estilo de vida inadequado, onde a gente fala de 5 fatores. Um deles, super estabelecido, que é não fumar, né? Acho que isso não existe muita dúvida, muitas campanhas foram feitas, o Brasil saiu de quase 30% da população fumante para menos de 10%, mas uma campanha de saúde pública. Os outros 4 pilares. O movimento, né? O sedentarismo está presente, e hoje o sedentarismo é o fator de risco mais prevalente na população mundial. Se a gente considerar esses pilares que eu vou falar aqui, o sedentarismo ele é o mais prevalente. Só para a gente contextualizar, saiu um estudo essa semana de Harvard falando que 9% das mortes no mundo, 9% seriam evitadas se não houvesse o sedentarismo. E se a gente aumentar só 25% de movimento nessas pessoas sedentárias, a gente já evitaria mais de 1.300.000 mortes por ano. Então, o sedentarismo é muito prevalente e daqui a pouco eu vou explicar o porquê que esse sedentarismo é tão prevalente, apesar da gente saber que ele é importante. Segundo pilar, obviamente, alimentação. Muito é falado e você tem muitas correntes e aí é que a coisa se perde, onde cada um tenta mostrar que uma alimentação é melhor que a outra, mas de consenso científico que a gente tem mesmo é que o excesso de calorias não é bom, né? Quando você tem um excesso de calorias, você deixa seu corpo mais inflamado, a tendência à obesidade e doenças crônicas aumentam muito. A gente vai falar um pouco de alimentação, mas a alimentação é um outro pilar onde a gente tem errado bastante. Você tem um terceiro pilar, que é o sono. E aí a gente entra num aspecto em que cada vez mais as pessoas dormem menos e com menos qualidade. Isso tem muito a ver com a tecnologia, isso tem muito a ver com estresse, com ansiedade. Então, só para se ter uma ideia, nos últimos 30 anos, o brasileiro tem dormido 1h40 menos, né? E isso impacta muito. Você tem estudos, eu vou falar um pouquinho mais para frente do sono, mostrando como isso pode prejudicar a nossa saúde. E o 4º pilar é o enfrentamento das emoções. Isso não significa não ter estresse, isso não significa não ser ansioso, significa como eu vou reagir frente a essas emoções. E hoje a gente sabe muito claramente, com estudo científico, que pessoas que têm um enfrentamento melhor da emoção, elas conseguem, de fato, diminuir a chance de algumas doenças, como câncer e doenças cardiovasculares. Muito bem.
Então, a gente já sabe que a gente tem esses 5 pilares e a gente tem que entender o ser humano. Na evolução da espécie, durante centenas de milhares de anos, não sobreviveu ninguém que não era apto ao movimento. Você tinha que percorrer grandes distâncias, tinha que caçar, tinha que lutar, e só os seres que se adaptavam a essa rotina é que conseguiam procriar. Então, como isso se estendeu por centenas de milhares de anos, o nosso corpo ele é geneticamente preparado para o movimento. O que isso significa? Se você der movimento regular para o seu corpo, ele vai fazer diversas funções, manter o equilíbrio, que a gente chama de homeostase, com muito mais facilidade. Então, sua pressão, sua glicemia, seu sistema imunológico, sua temperatura, tudo é mantido com um menor esforço do seu corpo. O seu corpo paga um preço muito menor. Quando você faz movimento, você produz no seu corpo substâncias anti-inflamatórias, né? Então, o movimento ele acaba sendo fundamental. A ponto da Organização Mundial da Saúde ter uma frase que uma pessoa sedentária tem que ser considerada uma pessoa potencialmente doente. Por quê? Porque ela tem um fator de risco que afeta vários segmentos, seja na ordem emocional, cognitiva e metabólica física. Então, é muito importante a gente entender que o movimento ele está geneticamente programado no nosso corpo. Porém, se a gente pegar também esse passado aí, a gente vai entender que o ser humano nunca fez o movimento por uma questão de prazer, para queimar caloria. O ser humano, pelo contrário, ele fazia movimento só quando havia necessidade, porque ele não sabia quando ia ter a próxima refeição. E isso acabou gerando uma adaptação do nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina extremamente eficiente em poupar energia. Cerca de 20% das calorias que a gente queima no dia são queimadas pelo nosso cérebro. Então, o cérebro ele desenvolveu uma capacidade de economizar energia. Essa capacidade de economizar energia se chama automatizar, né? Então, você automatiza, você aprende as tarefas para você não ter que pensar, para você não gerar um estresse. Porque se a gente fosse gerar um estresse toda vez que fosse fazer qualquer ação no dia, a gente não estaria aqui para contar a história. Então, cerca de 80% a 90% de tudo que a gente faz ao longo do dia já é automatizado, né? Então, ninguém pensa para amarrar um sapato, ninguém pensa para andar, ninguém pensa para tomar um banho. Você vai organizando rotinas para justamente economizar energia. É assim que o nosso cérebro funciona. E aí, tudo que for automatizado, o seu cérebro faz uma conta muito rápida para poupar energia. Exemplo muito rápido, você vai no shopping center, você estaciona seu carro, você tem 2 entradas, uma a 10 metros e uma a 40 metros. 100% das pessoas vai na entrada mais próxima. Esse é um cálculo que o seu cérebro faz o tempo inteiro, o dia inteiro, para você poupar energia. Então, o nosso cérebro é uma máquina que vai poupar energia o tempo inteiro. Então, esse é o paradoxo hoje, um corpo que precisa do movimento para ser saudável, mas um cérebro que é extremamente eficiente em estocar energia, em economizar energia. E qual que é o ponto dessa história? Nosso meio ambiente é um meio ambiente atualmente com muita tecnologia, com muita facilidade, e que se a gente simplesmente reagir ao meio ambiente, a gente vai ser sedentário. Como 90% das coisas são automatizadas, a tendência num meio ambiente muito tecnológico é a gente ir procurando as facilidades. Então, essa nossa geração é a primeira geração que está lidando com o problema de ter que colocar o movimento de maneira consciente, de criar esse hábito do movimento. E aí entra um problema. Criar hábito não é fácil. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, resumindo um pouco, o pilar atividade física é essa importância que ela tem, não só na nossa saúde metabólica, mas na nossa saúde cognitiva, com produção de novos neurônios, quando você faz atividade física, melhorando memória, melhorando estado de alerta, diminuindo chances de doenças da mente, como demência, mal de Alzheimer, no nosso bem-estar emocional, porque quando a gente se movimenta com regularidade, a gente libera uma série de substâncias, como a dopamina, por exemplo, que vão fazer que a chance de você ter depressão, ansiedade, estresse acaba diminuindo. Quando a gente faz atividade física, a gente também diminui o hormônio do estresse. Então, esse é um resumo do pilar atividade física. Quando a gente fala de alimentação, se a gente pegar as 5 cidades no mundo onde as pessoas mais vivem,
que você vai encontrar no pilar alimentação? Você vai encontrar 3 características básicas. Primeiro, a quantidade de calorias consumida nessas cidades, comparadas com o resto do mundo, as cidades são conhecidas como Blue Zones, é 15% menor. Então, você vai pegar Icária, na Grécia, Okinawa, no Japão, Loma Linda, na Califórnia, você vai pegar ali no sul da Itália e uma cidade em Porto Rico, você vai ver que essas cidades têm alimentações muito diferentes quando a gente fala em componente de macronutrientes. Vamos dar um exemplo. Okinawa, no Japão, principal fonte de proteína, carne de porco, super consumido lá, consomem muito arroz. Quando você vai para Icária, na Grécia, a principal fonte de proteína lá é o laticínio e o peixe. Quando você vai para Loma Linda, na Califórnia, a questão dos vegetais, das fibras, ela é abundante, né? O que você percebe é que nesses lugares você tem comida que a gente chama comida de verdade. Isso não significa que industrializado é ruim ou que você não tenha que comer isso. Mas significa que o arroz, que o feijão, que o leite, que a carne, enfim, esse tipo de alimento, ele representa 70%, 75% da alimentação. E por que isso é importante? Porque quando você tem uma alimentação mais in natura, né, com esses alimentos de verdade, naturalmente você vai conseguir mais nutrientes e menos quantidade de calorias, principalmente se você incluir fibras em todas as refeições. Então, uma característica, menor quantidade de caloria. Segunda característica, você tem muitos produtos ali in natura. E a terceira característica é que o momento da alimentação lá é o momento da alimentação. Não é o momento que eu estou me alimentando e assistindo televisão, não é o momento que eu estou me alimentando e trabalhando. Aquilo é respeitado, né? Então, você presta mais atenção na sua alimentação. Então, resumindo a alimentação, a gente tem 4 pilares que a gente deveria se preocupar. Primeiro pilar, e importante, é quantidade. A gente sabe que o excesso de alimentos não é bom. Então, porções pequenas, equilibradas, a quantidade é um fator que a gente tem que levar em consideração. Segunda coisa, qualidade. Obviamente, nem toda caloria é igual. Então, eu posso ter 150 gramas de carboidrato de um refrigerante e posso ter 150 gramas de carboidrato numa fruta que vem com vitaminas, minerais e fibras, por exemplo. Isso também não significa que o refrigerante seja proibido. Terceiro pilar é a harmonização. Não é porque eu tenho tudo saudável, né, que eu estou me alimentando bem, porque pode faltar um macronutriente. A gente sabe que a gordura é importante para a absorção de uma série de vitaminas, a gente sabe que a proteína é fundamental na construção de músculos, por exemplo, e o carboidrato é uma fonte de energia que a gente precisa. Então, ter essa harmonização no prato é fundamental. E o quarto pilar, a adequação. Obviamente, se eu sou uma pessoa que faço muito exercício ou que tem um gasto calórico muito grande ao longo do dia, porque sou grande, enfim, eu vou poder comer mais do que uma pessoa que é menor, do que é sedentária, por exemplo. Então, se a gente prestar atenção nisso, a gente consegue uma boa alimentação, sabendo que existem 4 dicas aí boas da Organização Mundial da Saúde, que é não exagerar em sal e açúcar, não consumir gordura em excesso, porque a gordura, 1 grama tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína tem 4. Terceira dica, se hidratar ao longo do dia, isso é muito importante. E a quarta dica que eu digo que eu sou apaixonado é coloque fibras, se possível, em todas as refeições. Colocando fibra, você aumenta a saciedade, você ajuda no controle do colesterol, da glicemia, enfim, você tem um melhor trânsito intestinal, você vai ter mais volume de comida com muito menos calorias e mais vitaminas e minerais. Então, basicamente, alimentação, a gente vai ter aí várias perguntas. Terceiro pilar, o sono. O sono, resumindo a história, se um laboratório lançasse um remédio que diminuísse chance de doenças crônicas, que aumentasse a longevidade, que melhorasse seu humor, que te deixasse mais alerta, tudo isso sem nenhum efeito colateral, você ia falar, pô, ações desse laboratório vai subir muito. E aí o cara fala, é só você dormir bem. Então, assim, está ao nosso alcance. O que é dormir bem? Só para tentar entender, o nosso sono ele é feito de ciclos, cada ciclo dura 1h30. Esse ciclo é composto do sono REM e o sono não REM. Você começa no sono não REM, que dura mais ou menos 1 hora, são 4 fases, e você tem a última meia hora do sono REM, que normalmente é onde a gente sonha, aqueles sonhos doidões ali, mas eles têm todo um porquê.
Quando a gente dorme no mínimo 4 ciclos, a gente está falando em 6 horas, comparado com quem dorme menos de 4 ciclos, você já tem uma expectativa de vida 8 anos maior. Você tem uma incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer. Quem dorme menos tem uma incidência muito maior. 2 dados relevantes o dia onde você tem mais ataques cardíacos nos Estados Unidos, isso não foi num ano, isso é ao longo do ano acompanhado, é o dia de mudança de horário de verão, onde você dorme 1 hora menos. E o segundo dado muito interessante é quando eles pegam aeromoça e piloto, como esse efeito do dormir menos acaba influenciando em longevidade e doenças crônicas. É uma coisa assim assustadora. Então, o sono é fundamental. Se a gente puder dormir 5 ciclos, ou seja, 7 horas e meia, via de regra, você vai ter uma boa recuperação. E uma pequena dica, nem todo mundo pode usar, mas o ser humano, em relação ao sono, ele é bifásico. O que é isso? Logo depois do almoço, nossa temperatura corporal dorme abaixo para a gente dar uma pequena dormidinha, que eles chamam de power nap, aquele cochilo poderoso. Se você dorme, locais onde você dorme de 20 a 40 minutos depois do almoço, a população acima de 90 anos é 8 vezes maior. Né? Então, o sono ele é muito importante. As últimas horas do sono, você tem um reparo emocional e cognitivo muito grande. Então, pessoas que têm privação de sono, principalmente dessas últimas horas, acabam sendo mais irritadas, dificuldade de concentração e memória pior. Então, o sono ele é fundamental. E o quarto pilar, que é o controle das emoções. Eu vou pegar a marginal aqui em São Paulo, uma outra pessoa, a Fernanda, pega a marginal do meu lado num outro carro, está tudo parado, eu fico nervoso, grito, tento costurar, e passo 1h30 ali estressado. A Fernanda coloca uma música, coloca um e-book, vai tranquila. Enfim, os dois tiveram um momento de estresse e cada um teve um comportamento perante esse estresse. E aí, o que a gente tem hoje? Pessoas que não se perdoam, não praticam auto-perdão, não perdoam as outras pessoas, que têm reações mais coléricas frente a situações de estresse e são muito mais ansiosas, essas pessoas tendem a ter 33% mais chance de ter um problema cardiovascular. Trabalho científico, sério, do Dr. Álvaro Avezum, que é considerado o único brasileiro na lista dos 100 cientistas mais influentes do mundo. O cara é brilhante. Então, isso é ciência hoje. Você tem 27% mais chance de ter câncer com esse tipo de comportamento. Então, como a gente vai lidar diante das situações é muito importante. Eu brinco o seguinte, se eu tenho a mágoa de alguém e não perdoo alguém, isso só está fazendo mal a mim. Essa pessoa não está fazendo, né? Então, o como você lida com essa situação de estresse, e eu sei que não é fácil, e aí a gente pode agora abrir muito para perguntas, porque eu acho que eu falei bastante aqui dos 4 pilares, se eu pudesse aqui, eu ficava 1h30 falando e tal. Como a gente sabe que isso gera muita dúvida, eu vou abrir para pergunta, mas antes dizendo o seguinte, para qualquer um desses 4 pilares, você precisa criar um novo hábito. Você não vai mudar só com a informação. Você precisa incorporar esse hábito, você precisa fazer um hábito novo. Como eu faço um hábito novo? Não tem jeito, com a repetição da tarefa. Você não cria um hábito se você não repete essa tarefa. Então, a grande dica, em qualquer um desses 4 pilares, quer começar a mudar? Escolha uma coisa simples, que você consiga repetir pelo menos 70, 75 dias, num prazo de 3 meses. Por quê? Os neurocientistas dizem que esse tempo é o tempo suficiente para você criar uma nova conexão lá no seu cérebro, no seu hipocampo, e começar a executar essa tarefa sem ter que pensar. Então, escolha coisas simples, e depois eu vou dar uns exemplos, mas coisas simples, no movimento, no sono, na alimentação e no enfrentamento do estresse, que você consiga reproduzir. Muito bom, Márcio. Conteúdos assim riquíssimos, dicas que a gente leva para o resto da vida, né? E assim, e acho que aqui você traz bem o conceito da saúde integral, né? Que a gente precisa aí fazer o equilíbrio com relação à parte física, alimentar, a emocional, enfim. E como você próprio disse,
é um desafio, né? Porque a gente incorporar tudo isso no nosso dia a dia não é fácil. E aí eu imagino que nesse tempo de pandemia, você deve ter sido muito procurado, tem sido aí questionado com relação ao que se fazer, né? Então, como é que eu faço corrida, como é que eu vou correr estando em casa, o que é que eu faço com a dieta, porque essa pandemia está me trazendo aí prejuízo. O que é que as pessoas têm lhe buscado mais nesse sentido? É exatamente isso, né? Nesse momento em que... Porque que acontece? O nosso cérebro ele precisa de rotina. Quando você dá rotina, você se estressa muito menos, o nosso cérebro se sente seguro, ele sabe o que vai acontecer. O que aconteceu nesse momento? Quebrou a rotina. Quebrou a rotina. Então, pessoas que tinham algum tipo de rotina, por exemplo, em questão do movimento, quebrou. E aí ele fica perdido. E eles me perguntam, e agora? O que eu faço? Né? Ou em relação à alimentação, o cara está tão acostumado, vou no trabalho, como aqui, faço não sei o quê, de repente ele tem uma geladeira disponível a 10 metros o dia inteiro. Né? Então, aquela coisa, eu durante a semana não bebo, mas agora eu estou em casa, eu estou olhando aqui aqueles vinhos ali, pô, estou aqui sem ter estou com uma meia horinha livre. Então, quando você quebra a rotina, é muito ruim. Então, a minha dica sempre nesse momento tudo bem, é um momento transitório, mas você precisa tentar manter uma rotina. E nada melhor para você começar a manter uma rotina do que ter horário para dormir, horário para acordar, horário das refeições. E se você, como tudo na vida, consegue se planejar, fica mais fácil. Então, olha, pela manhã eu vou fazer isso, enfim, você começa a ter uma rotina, o seu cérebro começa a se estressar menos e você começa a se adaptar. Agora, faça uma rotina possível, escolhendo coisas simples, sem desafios enormes. Então, por exemplo, eu não estou indo na academia, eu preciso fazer exercício, aí eu baixei um aplicativo de exercícios de altíssima intensidade, que em 15 minutos eu vou queimar 400 calorias. Olha, chance de lesionar, chance de não dar regularidade é enorme. Né? Então, sempre busque, para montar uma rotina, coisas possíveis, porque à medida que você consegue executar, você se sente empoderado, você se sente capaz de fazer aquilo. Então, a chance de repetir é muito melhor. Quando eu escolho coisas difíceis e não realizo, essa sensação de fracasso atrapalha e entra num ciclo que você vai abandonando outros bons hábitos. Uhum. Muito bem. E aí vem a questão da mudança de hábitos, né? Que, de fato, a gente precisa incorporar. Márcio, e aqui eu tenho um depoimento que eu acho que vale muito a pena a gente trazer. Uma pessoa traz o seguinte: anos atrás, eu vivia em uma vida sedentária. Isso prejudicou muito o meu estilo de vida. Depois de problemas de saúde, abri os olhos e de 165 quilos, eliminei 54. E você sabe o que acontece? Todo mundo que passa por uma mudança dessa nunca relata que mudou para pior. Todo mundo muda para melhor. Não só de saúde metabólica, mas de disposição, parte emocional, parte cognitiva. Dorme melhor. Eu tenho certeza que a pessoa que compartilhou essa experiência para a gente passou a dormir muito melhor. Eu gosto sempre de contar uma história. Eu tenho um amigo, até famoso, não vou nem falar o nome dele, mas depois eu falo. E a gente é amigo há 29 anos. E toda sexta e sábado, a gente tem um grupo e sai para jantar. E ele sempre falou o seguinte: esse negócio de estilo de vida saudável é a indústria do medo que quer colocar isso na gente. O bom mesmo é um estilo de vida CCC, café, cigarro e cachaça. E durante anos, ele foi me perturbando com isso. Em 2014, eu fui lançar um livro e fui no programa de rádio dele. E aí cheguei no programa, ele estava meio assustado, ele me chamou, me mostrou os exames dele, ele tinha acabado de voltar do médico e os exames dele estavam todos alterados, glicemia, colesterol, ácido úrico, pressão. E o médico falou o seguinte: olha, você tem que ir para uma academia e você tem que perder 10 quilos. Daqui 3 meses você vai ter que voltar aqui, a gente vai fazer esses exames
Se tiver alterado, você vai entrar com esse. Eram 4 remédios. Ele falou, mas, pelo amor de Deus, eu não quero tomar remédio, mas eu odeio academia. Eu jamais vou numa academia. Academia cheia de Zé Tanquinho, cara forte na frente do espelho e tal, eu não vou. O que eu faço? Aí eu peguei um livro que eu fui lá para lançar e mostrei o capítulo onde um ouvinte da CBN perdeu 12 quilos subindo escadas em 3 meses. Aí ele olhou para mim e falou, você está dizendo que eu que trabalho no 16º andar, se eu subir escadas durante 3 meses, daqui 3 meses eu não vou precisar de nenhum remédio? Eu falei, olha, eu não sei, né? Agora, o que eu sei é que se você repetir tudo isso, você vai estar muito mais saudável que hoje. Se a ponto de não precisar remédio, se a ponto de perder os 10 quilos, eu não sei, mas topa esse desafio. Ele começou o programa de rádio e tal, isso era uma quarta-feira, ele pegou e lançou o desafio no ar. Sexta-feira a gente foi jantar, e aí ele todo orgulhoso pegou o celular e me mostrou. Ele falou, quinta-feira eu subi os 16 andares em 9 minutos e 52 segundos. Eu falei, como que foi? Ele falou, meu Deus, foi um desastre, eu quase morri. Eu falei, por quê? Ele falou, mas no 5º andar, meu rosto estava vermelho, minha nuca estava quente, e eu olhava para o lado e não via ninguém. E pensei, se eu infartar aqui, a moça da limpeza só vai me achar no sábado, quem vai avisar minha mulher, né? Mas eu falei, mas e aí? Ele falou, não, mas eu fui diminuindo a velocidade, cheguei, 2 minutos depois estava apresentando o programa. Beleza. E aí foi. Eu falei, e sexta-feira foi mais fácil, que era o dia que a gente estava jantando. Ele falou, sexta-feira foi muito mais fácil. Eu falei, sério? Ele falou, sério, eu esqueci. Quando eu vi, eu já estava no elevador. Ele falou, é o hábito, é aquilo que você fala. Eu falei, pô, então você não fez hoje? Ele falou, não, fiz. Assim que eu cheguei, eu pedi para alguém apresentar o início do programa, eu desci de elevador e subi de escada, eu vou fazer os 3 meses. Porque se eu não puder dar 10 minutos do meu dia pela minha saúde, eu não estou querendo viver mais e melhor. Achei aquilo nobre, falei, vamos ver quanto tempo vai durar. Toda sexta e sábado, primeira coisa que ele fazia quando chegava no restaurante era querer sentar do meu lado. Ele esticava a perna, contraía e falava assim, pega na minha perna, olha como está forte. Aí eu pegava, falava, é uma loucura, super forte. Aí ele ficava, por que a escada condiciona assim? Por quê? E aí você vai explicando, enfim. Depois de 30, 40 dias, ele já conseguia subir os 16 andares em 4 minutos e 50 segundos. E ele veio para mim e falou, está fácil. Já subo de 2 em 2, já subo de ladinho, já às vezes até ganho do elevador. O que eu faço? Eu falei, faz o seguinte, quando você voltar do almoço, sobe de novo. Porque você não falou que você queria dar 10 minutos do seu dia pela sua saúde? Você está dando agora 4,50. Sobe de novo. Aí ele falou, tá feito. E no sábado e domingo, que eu não vou na rádio, eu vou começar a andar meia hora em casa. Eu falei, beleza. Enfim, 3 meses depois, ele tinha perdido 9 quilos, 11 centímetros de circunferência abdominal e ele não precisou de nenhum medicamento. O que é o mais legal disso que eu falo? É que ele criou um hábito. Hoje você conversa com ele, nessa época ele tinha 99 quilos, hoje ele tem 81. Ele tinha 39% de gordura, hoje ele tem 18. Né? Ele vai na academia 3 vezes por semana, outros 3 vezes por semana ele corre 10 quilômetros. Ele criou o hábito, quer dizer, um cara que tinha horror à academia, que falava que só tinha Zé Tanquinho, hoje ele incorporou. E ele fala assim, cara, é menos de 1 hora por dia, como que eu não fazia? Melhorou minha vida num todo. Quer dizer, ele falou, eu não conseguia dormir. Ele falava, eu tinha dificuldade de amarrar o sapato. Né? Então, assim, eu gosto de dar esse exemplo, porque foi uma coisa muito simples, foi uma subida de escada, que era o que dava para fazer no ambiente de trabalho dele, que ele fazia com a roupa que ele foi trabalhar. Né? Então, é isso que eu falo para as pessoas, tentar incorporar coisas simples. É muito bom esse exemplo. E que bom que você trouxe, porque estava na minha pauta aqui para lhe pedir para compartilhar esse exemplo, que eu acho o máximo, né? Márcio, tem uma outra pergunta aqui que fala o seguinte, dentro das suas pesquisas, existe algum exemplo de empresa que pratica o cuidado com a saúde e bem-estar do seu funcionário? Olha, você tem algumas empresas que se preocupam em relação a isso.
que é importante a gente contextualizar? Hoje, o custo em saúde, em muitas das empresas, é o segundo maior custo da empresa. É um custo muito alto. Enquanto a inflação vai dar 3%, 4%, o reajuste de saúde é 27%, 28%, 25%. É um custo muito alto para a empresa. Mas a gente não faz uma empresa saudável sem um colaborador saudável, né? Claro. Então, é importante. O que eu percebo é que você tem uma boa vontade de muitas das empresas, só que você não tem um preparo, talvez, do gestor de RH para esse tipo de assunto, né? Então, na boa vontade, ele acaba pegando vários programas, várias iniciativas e monta uma coxa de retalho, que normalmente funciona para quem já tem um bom hábito, né? Então, vamos dar um exemplo. A empresa vai, pega um grupo de corrida, pega ali uma empresa que vai oferecer academias, faz uma coisa de meditação, enfim, ela pegou muita coisa. Quando você vai analisar esses dados, além de menos de 10% ou 10% da população em média usar, normalmente quem usa era quem já usava. Não há uma mudança de comportamento das pessoas que realmente precisam. Então, você tem algumas empresas que se preocupam muito com isso, entendendo que a mudança do estilo de vida ali, ela tem que contemplar o maior número de pessoas possíveis. Eu, por exemplo, agora tenho feito um trabalho em conjunto com a RD, com a Droga Raia Drogazil, que é justamente como a gente consegue levar isso para toda uma população, porque o movimento ele é muito democrático, né? O nosso corpo ele vai colher benefício do movimento, independente de ser feito na academia ou ter um estilo de vida onde eu dou 10 mil passos. Quer dizer, o movimento ele é democrático. Então, assim, a RD tem uma boa iniciativa em relação a isso, e o mais importante é você mobilizar e passar esse conteúdo para os colaboradores. Tem uma outra empresa que eu gosto muito de citar, que eu fiz uma intervenção lá em 2016, foi dentro de Jaguariúna, fazia parte do meu escopo lá entrar em algumas empresas que tinham muitos moradores de Jaguariúna, e o resultado que a gente teve lá em Jaguariúna foi espetacular na Flextronics. E o que ficou bacana dessa história? Quando eu saí de lá, eles contrataram uma menina que era de Jaguariúna, que eu trouxe para o projeto para trabalhar, e hoje o trabalho dela é gerir, ajudar o RH a gerir esse pilar que é o estilo de vida. Então, você tem empresas que fazem isso, a Droga Raia agora tem essa preocupação, e eu acho que o mais importante é o colaborador entender que não é a empresa querendo ter uma vantagem ali para diminuir um custo, não. A importância para a empresa é que o colaborador melhore sua saúde, né? A diminuição do custo é uma consequência de um colaborador muito mais feliz e muito mais saudável. Então, aquilo é pro colaborador. Consequentemente, a empresa vai colher frutos junto com o colaborador. Nessa mesma linha, Márcio, alguém pergunta aqui, existe algum modelo, alguma recomendação para empresas de pequeno porte? A primeira coisa que é em todo lugar é você analisar alguns aspectos, né? Pequeno porte, grande porte primeira coisa, qual o meio ambiente que você tem? A primeira coisa que tem que se analisar. É um meio ambiente onde as pessoas ficam mais sentadas? É um meio ambiente onde elas ficam mais em pé? Você está num prédio, você tem escada, você não tem? Porque como a pessoa passa lá cerca de 8 horas e é boa parte do dia, se você fizer pequenas alterações nesse meio ambiente, se você estimular pequenas mudanças de comportamento dentro desse meio ambiente, essa pessoa sai muito mais saudável, né? Então, o que eu digo para a pequena empresa que não tem um recurso muito grande, preste atenção no seu meio ambiente para você começar a incorporar essas mudanças, que passam sempre por 3 pontos. Informação. Então, você tem que informar, educar, passar o conteúdo. Segundo ponto, meio ambiente. Como você faz umas alterações, eu quero contar uma historinha aqui de meio ambiente. E o terceiro ponto, premiação. Para você criar um hábito, se você tem um livro que eu super recomendo, que eu li muito esse livro antes da intervenção de Jaguariúna, que é O Poder do Hábito. Então, você ter o ciclo anseio-recompensa é muito interessante.
Lógico que o anseio de grande parte da população é ter um estilo de vida mais saudável, emagrecer. Então, que tipo de recompensa você vai dando, né? Então, uma pequena recompensa que, pelo menos no estágio inicial, até a pessoa criar o hábito, é fundamental. Então, se apoiar nesses 3 pilares, você consegue uma boa mudança. Quando eu falei de meio ambiente, lá em Minneapolis, que está famosa agora pelo caso de racismo, mas, enfim, tem o Mayo Hospital, que é uma referência. E eles fizeram um trabalho numa empresa onde as pessoas ficavam 10 horas por dia sentadas. E aí, o que eles fizeram? Separaram 36 pessoas que tinham sobrepeso, problemas de pressão e glicemia. Separaram em 2 grupos de 18 pessoas. Um grupo ia fazer uma dieta de 2.000 calorias e manter aquele estilo de vida. O outro grupo ia fazer a mesma dieta de 2.000 calorias, só que em vez de ficar 10 horas por dia sentado, ia ficar 7 horas e meia sentado. 2 horas e meia ia trabalhar em pé, mas não consecutivo. Então, a cada hora, ela ficava de 5 a 10 minutos na posição em pé. O que aconteceu depois de 3 meses? O grupo que mudou o comportamento de estilo de vida, que era simplesmente quebrar tempo sedentário, conseguiu uma redução de peso 40% melhor. Um controle da pressão arterial 15% melhor. E o controle da glicemia 20% melhor. Então, na empresa, pensar muito na questão do meio ambiente, prestar muito atenção em empresas que são pequenas e têm pouco recurso, isso é muito mais eficiente do que tentar uma grande mudança ou enfim, comprar aparelhos que, no fim, acabam não atendendo toda a população. Bom, e aqui tem uma pergunta interessante. Como motivar, como enfrentar problemas com gestores que não estimulam a atividade física na empresa? Esse de fato é um problema. Quando a gente estava falando de exemplos aqui, me veio na cabeça, você falou de gestor. O gestor, quando dá o exemplo, e a gente pega o antigo Pão de Açúcar com Abílio Diniz, era uma coisa quase que incorporada no DNA da empresa, né? Que mesmo ele saindo, ainda muito ficou. Então, o gestor ele tem um papel muito importante. Obviamente, esse gestor que ainda não se ateve a esse problema, eu acho que é uma questão de tempo, de sobrevivência da empresa, porque não tem como ele não estimular o estilo de vida, porque ele vai cada vez mais elevar o custo da empresa dele. Essa conta não vai fechar. Esse negócio de você a cada ano, a cada 2 anos, procurar um plano de saúde mais barato, não resolve, é enxugar gelo. Quando o gestor não tem essa visão, você se organizar com pessoas, pequenos grupos, dentro da sua empresa, e esse pequeno grupo tentar contaminar outras pessoas, mas você se organizar com pequenos grupos e tentar, de alguma maneira, buscar algumas soluções que possam atender essa população e que, aos poucos, contamine mais e mais pessoas até você sensibilizar o gestor. Eu conheço algumas empresas que, na época do Medida Certa, começaram a fazer essas competições e me mandavam, chegava a mim, né, lá na redação do Fantástico, eu chegava lá, tinha 50 videozinhos que eu gravava, dando uma força ali para a empresa, eu sou essa tal, participe aí do Medida Certa, e isso, de alguma maneira, sempre acaba sensibilizando o gestor. Ficou sem som, Fernanda. Desculpa. Uma pergunta aqui muito voltada até para o momento, né? Esse momento de pandemia, esse momento aí que todos têm enfrentado com muitos desafios. Muitas pessoas realmente tinham a rotina de fazer exercícios antes da pandemia, mas agora, por conta desse cenário nebuloso, que traz preocupações com doença, crise financeira, as pessoas estão mais ansiosas, né? Muito aí na linha da saúde emocional. Que dicas você dá para vencer essa ansiedade e voltar à sua rotina, né? Manter uma boa alimentação, manter os exercícios? Então, você sabe que a gente até conhece uma pessoa em comum, que é o Dr. Wagner Gattais, e ele fala da importância que a atividade física tem nos quadros de ansiedade, né? Primeiro por conta da questão hormonal, do cortisol, e depois também de como ele interfere no nosso sistema nervoso.
Quando você está ansioso, você tem uma elevação da frequência cardíaca, né? E você diminui a respiração, você fica com uma respiração mais curta. Quando você faz atividade física de alta intensidade, você simula essa situação. Então, esses treinos mais intervalados, eles ajudam bastante, mimetizando, né? Simulando esse tipo de situação. Então, a dica que eu dou é, logo que você acorda, faz a sua atividade física. Simples que seja. Mora num prédio, sobe escada. Está em casa, corre no lugar, pula uma corda. Eu estou falando de 15, 20 minutos no máximo. Não estou falando mais que isso. Eu não consigo pular 15 minutos de corda. Não. Pula 20 vezes, descansa um minuto. Pula 20, o que vai acontecer? Frequência sobe, frequência desce, frequência sobe, frequência desce. Muito importante, é um tratamento coadjuvante para ansiedade fundamental. Segunda coisa, outra dica. Antes de dormir, quer dizer, você reservou ali 15 minutos a hora que você acordou para fazer essa brincadeirinha do movimento. Antes de dormir, respiração. 3 minutos. Hoje você tem diversos aplicativos que você respira em 3 tempos, você solta em 6. Se você fizer isso 3 minutos, você também vai ter um poder ali dentro do seu sistema nervoso central de dar uma acalmada. Essas suas ondas cerebrais vão ficar mais próximas daquela que você tem para dormir. E acho que a terceira dica é, em algum momento do dia, você tem que escolher alguma coisa que desligue tudo, que você goste tanto, ou aquilo faça algum sentido para você, que você se concentra muito nela. Eu sempre gosto de contar uma história do ex-piloto Nelson Piquet, que ele tem um problema no coração e ele procurou vários médicos ao longo da vida e se opera, se não opera, até que ele encontrou um médico austríaco. E uma das dicas que esse médico austríaco deu foi: escolha durante 1 hora, meia hora, qualquer coisa que você goste muito de fazer. E aí eu lembro uma vez que eu criei aquele programa Bem-Estar, que começou no GNT, e veio uma pauta dizendo o seguinte: para desestressar, para eu fazer uma escalada. Eu falei, meu, se eu sou, imagina, escalada, eu cheio do meu preconceito, fui fazer escalada, juro. Durou, sei lá, 1 hora e meia. É só um exemplo, estou falando para ninguém fazer escalada. Mas durante essa 1 hora e meia, eu garanto para você que eu não pensei em mais nada, além de achar um buraquinho na pedra e sobreviver ali. E realmente, você pode ser ouvir música 10 minutos, pode ser, nesse momento, fazer uma ligação para quem você gosta e compartilhar uma história. Mas reserva 15 minutos para você não pensar nesse problema em alguma situação. Isso é um bem danado que você pode fazer para o seu lado emocional. Bom, sem dúvida, Márcio. E outro dia eu escutei você falar que assim já é perceptível nesse momento, né, de pandemia, o quanto as pessoas têm deixado de se movimentar, né? Então é algo que a gente precisa encontrar os espaços, vai ali na sacada, coloca uma música e de fato encontra uma oportunidade, né? Tem uma dica, que não é minha, é de uma neurocientista americana, Wendy Suzuki, que eu sou muito fã, eu entrevistei no documentário, até depois eu posso disponibilizar o link para você e todo mundo aqui que quiser pode assistir. E a Wendy Suzuki, numa dessas lives que ela estava fazendo, que eu participei agora com ela fala o seguinte: talvez a dança, nesse momento, seja o exercício mais completo para o seu corpo. Se você dançar 15 minutos, quer dizer, se tranca numa sala, coloca aquela música que você gosta, primeiro, você vai ter uma liberação de dopamina, então o seu bem-estar emocional é fundamental. Você vai movimentar o corpo, vai trabalhar equilíbrio, coordenação, vai ter gasto calórico. Para a sua mente, você vai ter a resposta positiva de produção de novos neurônios, melhorar estado de alerta. E até no lado social. Você pode envolver alguém nesse momento dali da dança, um filho, enfim, alguma coisa, e você consegue. Então ela fala, está em casa, está numa situação difícil, está confinado,
Cara, 15 minutos, se tranca, escolhe ali 4, 5 músicas que você gosta, até porque você vai ter que querer fazer a coreografia, aquela coisa, você exercita a sua memória também. Então, e você desliga, né? Porque quando você entra no Sim. embalo da música, você vai, a sua cabeça vai embora. Então, talvez, para quem tenha dificuldade agora, faça sua playlistzinha, 15 minutinhos, se tranca ali antes do banho no banheiro, dança sozinho, ninguém vai ver. É isso. Eu quero até dividir, Márcio, a minha experiência, né? Há 6 anos, eu pratico o esporte regularmente, né? 3 vezes na semana, e isso fez uma diferença muito grande na minha vida, e, de novo, acho que na vida, de uma maneira geral, olhando todas as dimensões. Confesso que agora, na pandemia, as 2 primeiras semanas foram assim desafiadoras, que a gente precisou ali mergulhar em outras coisas, mas rapidamente eu voltei. Eu estou conseguindo fazer as minhas aulas online, né? E assim, tenho feito isso em espaços pequenos, além do exercício caminhado mesmo, por 30 minutos, e assim, o bem, ele é incrível, incrível. E como você falou, eu consegui, inclusive, incluir nessa minha aula a minha filha, que mora fora Olha que e legal. que tava mais acomodada, e agora ela já decidiu seguir com uma rotina também de treinos, né? Então, eu consegui também essa conquista, né? Mas isso é que é legal, né? Você acaba envolvendo imagina, uma pessoa que está morando em outro lugar, né? E você consegue envolver e mudar e sensibilizar, né? Então eu falo, poxa, o movimento, claro que a gente, pela natureza do ser humano, a gente sempre quer o conforto e tal, mas quando você faz o movimento com regularidade, o que ele traz para a sua vida, ele vai mexer em todas os outros pilares que a gente falou. E ainda só para uma coisa que eu esqueci de falar do sono, para quem tem problema de alimentação, quando você dorme menos de 6 horas comparado com quem dorme mais de 6 horas, você tende a comer no dia seguinte cerca de 350 calorias a mais, porque você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade, você produz mais o hormônio do estresse. Então, assim, o dormir, o começar a rotina pelo sono pode ajudar muito na alimentação. Acho que essa era uma coisa que eu tinha esquecido e que pode ajudar muito as pessoas. Sem dúvida. Márcio, acho que a gente está chegando aqui ao nosso horário. E tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante. No seu documentário, né, aí você teve a oportunidade de visitar vários países, né, conversar com muitas pessoas. Quais foram as principais lições e até diferenças que você viu na questão mesmo cultural, né, de ser saudável ou não ser saudável? Tá. É difícil até apontar um único lugar, né? Mas o que eu percebo é que todos esses lugares, e aí eu vou citar 3 lugares que me chamaram muito a atenção, Dinamarca, né? Finlândia e a Coreia do Sul. O que eu percebi nesses lugares? A mentalidade do coletivo ela está acima do individual. Né? O pensamento coletivo ele é muito forte. Eu não diria nem que ele está acima do individual, mas ele é muito, muito forte. Então, a pessoa entende que a ação dela repercute no todo. Então, acho que essa é a grande diferença quando a gente vem para o Brasil e para muitos outros países. Então, quando você vai em Copenhague, por exemplo, você tem quase 80% da população que se locomove a pé ou de bicicleta. Né? Então, óbvio, teve uma mudança de infraestrutura, você tem as facilidades e tal, mas ali é um comportamento coletivo e as pessoas entendem a importância daquilo hoje. Na Finlândia, o que me chamou a atenção é que isso começa de criança. Né? Você tem um modelo educacional que hoje é premiado no mundo inteiro, onde o movimento é a base de tudo. E eu lembro de ter perguntado para a criadora desse movimento se ela tinha feito isso pensando em sedentarismo, obesidade infantil, e a resposta dela foi clara, falou, nem passou pela minha cabeça. Todos os estudos hoje apontam que para você aprender melhor o movimento ele é fundamental. E aí ela me contou uma história do Hora Zero, que é um programa criado nos Estados Unidos, em Illinois,
no começo dos anos 2000, onde todas as crianças antes da aula corriam 1 milha. E essa escola, comparado com as escolas americanas, teve uma melhora absurda em ciências e matemática nessas competições internacionais. Então, isso me chamou a atenção. Mas nada me chamou mais a atenção do que a Coreia do Sul. Porque ali, sim, a questão da cultura, numa cidade com 15 milhões de pessoas, como Seul, as pessoas pensando no coletivo, o governo sabendo que esse investimento em saúde primária e estilo de vida significa você não ter tantas pessoas usando o sistema e adoecendo. E isso fez com que o tempo de limitação, né, o tempo de dependência ao final da vida, que na década de 70 era de 9 anos na Coreia, hoje é de 3 anos. Então, independente da expectativa de vida ter aumentado, a qualidade de vida melhorou. Mas o pensamento coletivo, ele está em todos esses países. Bacana. Eu super recomendo, né, para quem puder assistir o documentário. Realmente é muito rico, acho que é uma oportunidade da gente conhecer e até vivenciar, né, culturas diferentes e experiências diferentes. Márcio, tem mais uma pergunta que estão me pedindo muito para fazer. É o seguinte: adoro café. Boa. O que a cafeína pode ter de benefício e malefício no dia a dia? A cafeína tem alguns benefícios bem estabelecidos, né, de melhorar seu estado de atenção. Você tem alguns trabalhos melhorando, pode... eu tenho que falar isso com cuidado. Mas antes da atividade física, mobiliza um pouco mais de gordura para ser queimada como fonte de energia, que ele pode ajudar ali também em algum tipo de controle da glicemia. Muito bem. Agora, é bem coadjuvante. O que a gente precisa tomar cuidado em relação ao malefício da cafeína? Uma das coisas, você tem 2 sistemas que monitoram, que controlam o nosso sono. Um é o ciclo circadiano, luz, noite, vigília, sono. Então, à medida que vai escurecendo, a gente vai liberando ali a melatonina e uma série de outros hormônios que vão fazer com que você vá dormir. O segundo sistema, ele se chama adenosina. O que é isso? À medida que você fica acordado, quanto mais tempo acordado você fica, mais adenosina você vai ter no seu cérebro. E qual que é o perigo da cafeína? A cafeína mascara o seu cérebro não enxerga essa quantidade de adenosina. Então, o que acontece? Quando você consome muita cafeína ao longo do dia, você tem uma qualidade de sono pior e você tem dificuldade em dormir. Então, qual que é o conselho? Depois das 4 da tarde, evite a cafeína. Se for tomar um cafezinho, prefira o descafeinado, né? Mas, assim, pode consumir o café, moderado como tudo, em equilíbrio, mas evite, principalmente se você tem dificuldade em dormir, depois das 4 da tarde. Que bom, acho que serviu aí para muita gente essa dica. Estão me perguntando sobre o nome do documentário, Vida em Movimento, né, que é o tema do nosso encontro. E, Márcio, queria que você deixasse aí as suas considerações finais. Infelizmente, o tempo está acabando, mas queríamos lhe ouvir. Olha, eu acho assim, o investimento que a gente pode fazer e que a gente tem controle em fazer é em cima do nosso estilo de vida. Nesse momento de pandemia, a gente vê como a saúde é importante. E pessoas que têm um estilo de vida mais saudável, elas acabam, mesmo dentro da pandemia, tendo um risco muito menor. Então, meu conselho, invista no seu estilo de vida. Isso está na sua mão. Você não depende das pessoas para melhorar o seu estilo de vida. Claro que quando você tem, e aí vai para os gestores de RH, um ambiente que te estimule a mudar o estilo de vida, a ter um estilo de vida saudável, tudo fica mais fácil. Então, minha consideração final é: olhe para o seu estilo de vida. Isso vai fazer diferença em curto prazo, em médio prazo e longo prazo, para o indivíduo e para a população no geral. Por isso que eu falo, vamos pensar no grupo também, e isso vai ser fundamental para empresas, para cidades, enfim, mas investir no estilo de vida é um investimento bem inteligente. Muito bom.
Márcio, super obrigada pela sua disponibilidade de sempre, né? Então, você está sempre aí disponível para compartilhar tão boas recomendações. Eu acho que a gente também tem que enaltecer aqui o teu propósito de vida, né? Que é ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, acho que isso, de fato, é um propósito muito nobre e como sociedade, como pessoas, a gente também quer te agradecer por isso, né? Eu tenho o privilégio, né, de estar desenvolvendo um trabalho com o Márcio. Eu espero que em breve a gente possa compartilhar aqui desses resultados, né, Márcio? Se Deus quiser. E poder aí mostrar para as pessoas. Então, novamente, muito obrigada. Eu que quero agradecer e assim, nada melhor, né, do que você, para mim, pessoalmente, nada melhor do que você conseguir melhorar o estilo de vida das pessoas, as pessoas conseguirem viver melhor. Isso não tem preço, isso é a maior recompensa que a gente pode ter. E quando vocês abrem a porta para mim, para fazer um bate-papo com esse, que a gente pode influenciar pessoas que decidem sobre pequenas populações, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigada. Bom, eu queria dizer que os vídeos eles estão disponíveis, né, no canal do YouTube da BRH São Paulo a partir da semana que vem. Deixo aqui um convite para aqueles que ainda não conhecem a BRH, né, que acessem o nosso site, vejam lá todas as orientações, todos os conteúdos que a gente tem para esse universo do RH. Lembro que amanhã a gente tem uma outra webinar sobre empreendedorismo, né, com a Ana Fontes e o Maurício Vilar. É aberto a todos. E também a gente vai ter uma mentoria com a nossa querida Sofia Esteves. Essa parte, sim, vai ser direcionada aí para os nossos associados. E, no mais, vocês sempre podem aí acessar o site da BRH São Paulo e conhecer um pouco mais de todas as nossas atividades. Obrigada a todos, obrigada pela participação. Desejo aí um ótimo dia e que vocês possam continuar aí com muita saúde. Obrigada. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento. ABRH São Paulo.